Meu nome é Marcos, estou com a minha esposa Thelma, meu filho Davi. Eu tenho mais um filho chamado Daniel, que está com 17 anos e ele preferiu permanecer lá, congregando com os irmãos lá na Igreja de Cristo, que se reúne no bairro Eldorado. É uma satisfação grande estar aqui com os irmãos. Eu tive o privilégio de estar aqui num encontro de casais na casa do Joselito e outro aqui no prédio, e também numa reunião dos líderes da igreja de Belo Horizonte. Então é a quarta vez que alguns dos irmãos estão me vendo, né? E eu fico feliz por encontrar uma igreja firme na presença do Senhor. Quero fazer mais uma oração. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem falado até o presente momento conosco, e te peço que por misericórdia o Senhor continue falando conosco. Nos ajuda a perceber a vontade do Senhor, nos ajuda a compreender de todo o nosso coração o que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas em mais essa manhã. E eu te oro sempre no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Salmo 122, ele tem algumas palavras-chave, que é a palavra alegria, paz, amor e justiça. E é interessante quando eu leio esse salmo, que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E da perspectiva da influência de onde estamos, esse é um salmo que é chamado o Salmo dos Degraus, que eles iam subindo até o templo, ia cantando esse salmo. Então, o salmista se encontrava em um determinado local e ele vislumbrava o que aconteceria naquela reunião onde ele iria estar presente. Então, isso, quando nós lemos o Salmo 122, nós precisamos fazer algumas perguntas para esse salmo. E eu quero usar esse salmo como é um salmo de degraus, né? Eu quero usar esse salmo como um base para nos transportar para uma vida do cristianismo na igreja. Então, quando você lê esse salmo, quando nós lemos esse salmo, eu sempre me pergunto assim: será que eu falo isso? Será que eu falo o que está escrito nesse salmo? Será que eu digo assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Uma outra pergunta que eu sempre faço quando eu leio esse salmo, eu ouço isso. As pessoas do meu relacionamento dizem que se alegram quando vão para uma reunião da igreja? E outra pergunta é: eu falo e ouço? E outra pergunta: eu conheço alguém que nem fala e que nem ouve? Como é que a igreja se posiciona diante dessas perguntas? Será que nós conhecemos alguém que nem fala, que nem consegue perceber a alegria que existe quando os santos se reúnem, e que nem ouve ninguém falar isso? E qual é o nosso posicionamento como igreja? O entendimento da graça e da alegria, será que está sendo retida apenas para nós? A igreja de hoje, quando olha, quando observa o que os salmistas diziam, era algo que parece que era rotineiro, era algo agradável estar junto com os santos, junto com os irmãos, junto onde tinha uma reunião de adoração a Deus, ali o salmista queria estar. Se você abrir a sua Bíblia um pouquinho atrás, no Salmo 26, só para você confirmar o que eu estou dizendo, Salmo 26, no verso 8, diz assim: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde
a tua glória assiste. É algo comum, algo do cotidiano, era prazeroso estar junto com os irmãos. E o Salmo 27, o verso 4, olha só que reafirmação da mesma ideia. Uma coisa peço ao Senhor, Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Não era algo que o salmista dizia apenas uma vez, fazia parte da sua vida, do seu entendimento, da sua percepção do que era o Deus Todo-Poderoso. E quando nós transportamos essa base de estar alegre no contexto da adoração, quando nós levamos para a igreja, quando nós transportamos para nós precisamos fazer também algumas meditações. Eu quero te transportar também para agora para o livro de Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, quando nós tomamos o conhecimento de que aqueles que nos antecederam viviam em alegria apenas pelo fato de ser convidado para uma reunião, nós precisamos de fazer a seguinte pergunta para nós agora no texto: quando eu ouço Jesus dizer aos seus discípulos e apóstolos que eles seriam suas testemunhas, e que antes, no Antigo Testamento, os judeus almejavam estar no templo, que era um local sagrado, agora, como que é essa alegria, sabendo que nós somos o templo do Espírito Santo? Como é a alegria nas nossas vidas hoje, como igreja? E como eu sou testemunha desta alegria que deve habitar no coração de todo aquele onde o Espírito Santo do Senhor reina. Sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha, usada aqui no grego, é a mesma palavra para mártir. E quando nós falamos um pouquinho para pensar a respeito, se a palavra testemunha significa mártir, será que eu estou entendendo? E se a primeira igreja não entendeu o que seria, como seria ser uma testemunha de Jesus, logo no capítulo 7 do livro de Atos, eles começaram a compreender, por meio do que houve com Estevão, o primeiro exemplo de testemunho. Estevão creu, testemunhou e foi o primeiro mártir da igreja. O testemunho e a vida da igreja, ele se confunde. Que testemunha somos nós hoje? Quando nós lemos que Jesus disse que nós seríamos as testemunhas dele. Que testemunhas a igreja tem sido hoje? E os irmãos sabem, quando lemos a Bíblia, Jesus quando estava sendo julgado, as autoridades religiosas da época chamaram várias testemunhas falsas para depor contra Jesus.
mas as testemunhas que Jesus diz que nós seremos são testemunhas verdadeiras. Existem testemunhas falsas e testemunhas verdadeiras. E hoje nessa manhã, eu encorajo os irmãos a sustentar o testemunho que você confessou que iria testemunhar no dia do seu batismo. Eu sei que é um desafio para nós testemunhar Jesus com a nossa vida, porque a palavra testemunho significa que a sua vida vai morrer todos os dias um pouquinho, e o testemunho de Jesus vai ser exaltado todo dia na sua vida. Eu fiz algumas pesquisas. Hoje nós estamos na época da inteligência artificial, e se você fizer uma busca por casos em que testemunhas falsas deporam contra algumas pessoas e as consequências de uma testemunha falsa, a igreja fica espantada. Não somente as testemunhas falsas que deporam contra Jesus, mas ainda hoje há milhares de testemunhas falsas. Tem um caso de uma testemunha nos Estados Unidos, de um julgamento do Charles Fink. Ele ficou 43 anos preso e só foi liberto próximo de 2020, aos 81 anos. Quanto tempo uma pessoa ficou condenada por causa de uma falsa testemunha? O Código Penal brasileiro, no artigo 342, diz que é crime formal a afirmação falsa. E às vezes nós ficamos indignados. Como alguém pode depor falsamente contra alguém, deixar alguém tantos anos privado da liberdade e de toda a alegria que muitas vezes nós desfrutamos como igreja, como nossa família? Se nós ficamos tão pasmos quando uma testemunha falsa faz algo desse tipo, eu fiquei me perguntando qual deveria ser a nossa reação se alguém for condenado ao inferno por causa de um testemunho falso da nossa parte ou da igreja. O testemunho de vida de cada um de nós é algo muito sério. É algo que a igreja precisa de ficar em constante alerta, porque o testemunho falso é uma tragédia e as pessoas estão olhando para cada um de nós. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã: que testemunha somos nós, como igreja de Deus, como igreja de Cristo, aqui no bairro Itapuã? O que o bairro Itapuã, aqui é bairro Itapuã? O que o bairro tem a testemunhar, tem a dizer sobre o testemunho desta congregação e desta igreja, né? Mas nós sabemos que há uma tragédia quando há um falso testemunho, mas o que acontece quando essas verdadeiras testemunhas que nós fomos chamados para ser verdadeiros adoradores, verdadeiras testemunhas, o que acontece quando nós vivemos para aquilo que fomos chamados? Jesus disse em Atos 1, no verso 8: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. E parece algo muito grande, né? Quando fala que nós vamos ser testemunha até os confins da terra, e talvez muitos de nós nem saímos aqui de Belo Horizonte. É o testemunho
todos os dias da nossa vida. Nós testemunhamos o que nós falamos, o nosso comportamento, como tratamos os nossos colegas de trabalho, como nós tratamos os nossos filhos, como tratamos os nossos cônjuges, como nós tratamos os nossos vizinhos, e como nós procedemos, como nós falamos, como nós nos vestimos, o que nós postamos nas redes sociais, os filmes que nós assistimos, as palavras que nós falamos, tudo isso testemunha, tudo isso é a nossa vida. Tem alguns exemplos que precisam ser destacados. A igreja do primeiro século é um excelente modelo de testemunho. Em Atos 2, olha só a partir do verso 46, são textos que nós estamos muito acostumados com ele. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Tinha alegria nessa igreja. Essa igreja é um excelente modelo de igreja que nós estamos sempre estar lembrando os irmãos de como era a igreja do primeiro século. Tinha teologia? Tinha. Mas tinha vida social? Tinha. Tinha benevolência? Tinha ótimas contribuições? Tinha. Era uma igreja que se equilibrava. Não era uma igreja totalmente radical em teologia, ou aqui é tudo social, tudo é doação, tudo nós focamos, tudo não é só. Essa igreja era uma igreja que nos dá a capacidade de compreender que era uma igreja equilibrada em todos os seus ministérios, em todas as suas tarefas, e nós precisamos ser assim. E qual é o resultado de uma igreja que testemunha nesse modelo, que está vivendo esse testemunho? Quando nós abrimos a Bíblia em Atos 8, eu gosto de caminhar no livro de Atos, que nós estamos estudando no grupo online, em Atos 8:8, diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. Então, quando nós vemos Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, no contexto de verdadeiras testemunhas, esse contexto pode se ampliar e atingir uma cidade toda, mesmo após uma perseguição, que é o caso do contexto aqui. Mesmo se a igreja estiver sendo perseguida, quando ela se compromete em dar um testemunho verdadeiro da pessoa de Cristo, houve grande alegria naquela cidade, que muitas pessoas se converteram. Atos 11:21. Atos 11:21 diz assim. Aqui foi quando os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia. Diz assim: a mão do Senhor estava com ele, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, quando há um compromisso de uma igreja e de os irmãos serem realmente verdadeiras testemunhas, a mão do Senhor está presente conosco. Há conversão. Há pessoas que resolvem a seguir o exemplo de Jesus quando olha para uma igreja que está firme para manter o testemunho de Jesus Cristo. Atos 16:33. Atos 16:33, um dos pedidos mais feitos na igreja, pelo menos lá no Eldorado, onde eu congrego os irmãos. Sempre nós temos, durante o culto, os períodos de oração, e a maior parcela do tempo dos pedidos de oração é: ore para que meus familiares se convertam. Ore para os meus pais se converterem. Ora para o meu filho se converter. E aqui, diante do exemplo das testemunhas verdadeiras, diz assim: olha, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado,
e todos os seus, uma família inteira, quando uma testemunha, uma não, né? Duas testemunhas, Paulo e Silas, ali mesmo naquela prisão, e às vezes nós temos algumas condicionantes para sermos alegres, para cantarmos. Hoje eu não estou muito bem, por isso que eu não estou cantando. Paulo e Silas na prisão, dando um testemunho, que nós como igreja precisamos buscar esse testemunho, independente da circunstância. Eu gostei do último cântico. Luiz diz: olha, vai ser um cântico meio pesado, mas é um cântico que a igreja precisa estar agarrada no testemunho verdadeiro da cruz de Cristo, de Jesus Cristo. E Jesus conhece muito bem. Jesus conhece muito bem quando uma falsa testemunha está falando, mas Ele conhece muito bem também quando uma verdadeira testemunha resolve seguir o exemplo dele. Uma família inteira se converte. E às vezes nós ficamos pensando: é preciso estudar teologia, é preciso fazer 1 milhão de coisas para eu ser uma testemunha fiel. E às vezes muitas pregações vêm aqui e eu não acho um texto que me diga o que eu preciso fazer para ser uma boa testemunha, para ser uma testemunha verdadeira de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos pegar algumas palavras, você pode marcar na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 15. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 15, diz assim: evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Eu grifei na minha Bíblia: seguir sempre o bem, para ser uma boa testemunha. Regozijai-vos sempre, mesmo que um irmão te manda chegar mais cedo, 1 hora no encontro de casais, você regozije sempre. Orai sem cessar. Quantas vezes nós estamos orando? Em tudo dai graças. O irmão citou aqui que às vezes a gente fica murmurando com tanta facilidade, e a Bíblia diz: em tudo dai graças. Eu marquei na minha Bíblia, eu grifei: para ser uma boa testemunha eu preciso dar graças. Não apaguei o espírito. Nós somos hoje pessoas muito materialistas. Nós queremos focar muito na nossa vida, no nosso bem-estar. E às vezes eu oro a Deus: Senhor, quando eu me pego em alguma atitude que eu vejo, Senhor, me direcione de volta para me ser uma pessoa mais espiritual. Me ajuda a concentrar mais nas leituras bíblicas que eu tenho feito. Nós precisamos ser pessoas mais espirituais para ser uma testemunha verdadeira. Não desprezeis as profecias. E esse é um ponto que todas as igrejas de Cristo que eu conheço precisa grifar muito bem essa palavra. As nossas escolas dominicais estão vazias. Como você vai testemunhar a respeito do que é ensinado na escola dominical? Como nós vamos estudar a respeito, testemunhar a respeito daquilo que nós não valorizamos? Valorize, irmãos, o ensino bíblico. Eu lembro que eu dava a escola dominical lá no bairro Liberdade, quando eu reunia com os irmãos lá, e conversando com o Baltazar, presbítero lá no Olívio de Melo, e ele falou: Baldo, eu acho que eu estou lendo muito a Bíblia na escola dominical. E ele me disse: sim, não se esquente com isso, em ler muito a Bíblia na escola dominical, porque muitos irmãos só leem a Bíblia aqui na escola dominical. É um fato
de certa forma me impacta, porque para ser uma testemunha verdadeira, nós precisamos dar valor às Sagradas Escrituras. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Tessalonicenses, diz: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. E não é para o contrário, porque muitas vezes nós retemos o que é mal e nos abstemos da igreja, porque nós não queremos muito nos envolver. A igreja, nós precisamos de nos aproximar dos irmãos. Por isso que eu quis usar o Salmo 122 como um degrau da nossa fé, porque é uma jornada nosso testemunho. Nós estamos caminhando todos os dias na nossa vida, e que degrau nós temos subido como verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Que degraus nós temos subido. Retende o que é bom e abstende-vos de toda forma do mal. Se parece mal, se uma música parece mal, não toca no seu carro, não deixa tocar dentro da sua casa. Se uma roupa não está pegando bem, foge. Se um filme dentro da sua casa, com a sua família, não assista. Se uma novela, não sei o que é, mas se tem algo que parece mal, não traga para dentro da sua casa, não traga para dentro da sua vida, porque a boca fala do que está cheio do coração, e muitas coisas entram dentro do nosso coração por meio do que nós ouvimos e do que nós assistimos. E a Bíblia diz: retende o que é bom, retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma do mal. Que testemunho a Igreja de Cristo dá por meio da conduta individual de cada um dos seus membros. Sabe, como disse para os irmãos, hoje nós podemos fazer pesquisas a respeito da internet, né? Ou no Google, ou por meio do Bing, ou por meio do chat. E eu fiz, né, curioso, estava brincando com o Joselito online outro dia. Ele faz aí a pergunta aí que o Bing responde qualquer pergunta que você fizer. E aí eu fiz uma pergunta assim: você poderia, fiz para o chat, me dar um exemplo de uma testemunha verdadeira que salvou alguém da condenação? E fazem, pois podem fazer. O Bing me respondeu assim: me desculpe, eu não tenho um exemplo de uma testemunha verdadeira, mas eu tenho muitos exemplos de testemunhas falsas que, por esse motivo, deixaram pessoas condenadas por anos. E aí uma constatação que é importante para nós, para a igreja, é que, embora o Bing ou o chat não conheça, ou o Google não conheça uma testemunha verdadeira, nós a conhecemos. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 diz assim, a partir do verso 4. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Apocalipse 1, 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, os soberanos do Rei da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nós fomos libertos por causa de uma testemunha fiel e verdadeira. E que testemunha somos nós?
Essa é uma pergunta que nós não podemos jamais esquecer. Filipenses 1:6, para encerrarmos. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 4:4. Uma testemunha sabe que Jesus está trabalhando no seu coração, e essa obra de ser uma testemunha dele até os confins da terra está acontecendo hoje. Por isso nós precisamos alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que o nosso bondoso Deus possa completar essa mensagem no seu coração. Que a sua semana seja uma semana alegre, seja uma semana onde você vive o testemunho de Cristo em todos os momentos da sua vida. Deus abençoe a todos.